Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Chegou o grande momento. Hoje nós vamos começar a falar sobre o maior de todos, o maior cientista que já viveu nessa terra, maior que Arquimedes, maior que Copérnico, maior que Galileu, maior até que Einstein. A gente está falando do Sir Isaac Newton, Isaac Newton. Então continua aí que você precisa conhecer essa história de Isaac Newton em uma das mais famosas teorias da física, a chamada teoria da gravitação universal. Eu já volto. Ok, então vamos começar com quem foi Isaac Newton. Isaac Newton foi um matemático inglês, praticamente dispensa apresentações, mas só para quem eventualmente não sabe, foi um matemático inglês que nasceu em 1642, veja, no mesmo ano da morte de Galileu Galilei. Quase como se o espírito de um tivesse passado para o outro. Ele perdeu o pai antes de nascer, sua mãe casou de novo, e enviou, depois que casou, o pequeno Isaac Newton para ser criado pelos avós, com apenas 3 anos de idade. Isso fez ele crescer meio complexado, com certos problemas sociais de relacionamento, mas também fez ele mergulhar de cabeça no estudo da matemática. Em 1661, com 18 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em Londres, para estudar matemática. E em 1669, com 27 anos de idade, ele já tinha publicado importantes pesquisas que o fez ser eleito como professor lucasiano de matemática na Universidade de Londres, ou melhor, na Universidade de Cambridge, que era a mais importante cátedra de matemática em Londres. E por que eu digo para vocês que Isaac Newton foi o maior de todos? Basicamente porque ele resolveu só os 2 maiores problemas científicos da história da ciência. Não estou falando da história dele, do período dele. Ele resolveu os 2 maiores problemas científicos da história da ciência e de uma única vez. Que problemas eram esses? Primeiro, o problema da causa da gravidade, que a gente já discutiu várias vezes aqui. Aquele problema para explicar por que os corpos caem em direção à Terra. Lembra que esse problema já vinha desde Aristóteles. Aristóteles defendeu que os corpos caíam em direção à Terra porque os corpos tendiam a ir para os seus lugares naturais. O lugar natural dos corpos era na Terra, eles iam em direção à Terra. Ninguém, depois, na modernidade, no século XV, XVI, XVII, ninguém mais acreditava nessa explicação de Aristóteles e muitos começaram a inventar hipóteses, cogitar hipóteses para responder esse problema, mas não havia nenhum consenso, ou seja, ninguém tinha a mínima ideia. E Galileu propôs que primeiro seria interessante descrever matematicamente o movimento de queda, como nós já estudamos, para depois, a partir dessa descrição matemática, eles irem buscar as causas desse movimento. Mas o próprio Galileu não conseguiu resolver esse problema da causa da gravidade. Então era um problema que durava séculos e, portanto, um dos maiores problemas científicos da época ou da história da ciência. E o outro, segundo maior problema científico da história da ciência era o problema do centro do sistema de mundo, que a gente também discutiu na astronomia, que era saber se o Sol ou a Terra ocupava o centro do universo. Esse problema era ainda mais antigo do que o problema da causa da gravidade. Vinha também desde Aristóteles, passando por Ptolomeu, era um problema que durava mais de 1500 anos e não se havia conseguido chegar num consenso sobre qual era o centro do sistema de mundo. Era o Sol ou era a Terra? Aí você me pergunta assim, Ricardo, mas Galileu e Copérnico não resolveram esse problema? Não, eles não resolveram. Eles encontraram muitas evidências que apontavam para o sistema heliocêntrico, que o Sol estava no centro, não era a Terra. Eles praticamente destruíram o sistema de mundo, de universo de Aristóteles, que não era só essa questão da Terra no centro, tinha várias outras coisas, eles destruíram.
Mas veja, eles não conseguiram demonstrar, provar que realmente o Sol estava no centro do universo. E eles não conseguiram provar porque todas as evidências astronômicas que Copérnico, que Kepler, que o próprio Galileu encontraram, elas não descartavam definitivamente o sistema de mundo de Tycho Brahe, que era o geoheliocêntrico que eu comentei com vocês também, que a Terra poderia estar no centro ainda, e os planetas giravam em torno do Sol e o Sol em torno da Terra. Então veja, não estava descartado ainda completamente esse sistema que a Terra estava no centro, mas que era o sistema de Tycho Brahe. Então, nem Galileu, nem Copérnico, nem Kepler, nenhum deles, que eram copernicanos, conseguiu provar isso, demonstrar. E isso por uma razão ainda, mais uma razão. Kepler havia mostrado nos seus estudos, nos seus livros, a equivalência empírica entre o sistema heliocêntrico, Sol no centro, e o sistema geocêntrico de Tycho Brahe. Ou seja, não era possível chegar a uma conclusão pelas observações astronômicas, por mais que tinha um telescópio já e tudo isso, não era possível chegar à conclusão se era o Sol ou era a Terra que estava no centro do universo apenas pelas observações astronômicas. Isso quer dizer equivalência empírica. Deveria se buscar uma outra alternativa e o próprio Kepler sugeriu essa alternativa. Ele disse que a única maneira de alguém demonstrar, mostrar mesmo, provar que o Sol estava no centro, era descobrindo a causa dos movimentos planetários, o que fazia os planetas ficarem girando em torno de um ponto. Kepler diz, se ninguém demonstrar qual é a causa que faz os planetas ficarem girando em torno de um ponto, no caso que é o Sol, ou da Terra, não tem como você chegar numa solução desse problema. E Newton, ele mostrou a causa da gravidade, demonstrou, provou e provou também que o centro do sistema de mundo, no centro estava o Sol. Provou. Ele, de uma só vez, resolveu os dois maiores problemas científicos da história da ciência. Por isso ele é considerado o maior. E agora eu quero falar com vocês sobre como Newton descobriu, qual foi a história para ele descobrir ou para ele demonstrar, resolver os dois maiores problemas da história da ciência. Como ele fez isso? Veja, no fim da década de 1670, vários matemáticos, filósofos naturais, cientistas, astrônomos se debruçaram na questão de descobrir qual era a causa dos movimentos planetários, né? Kepler sugeriu que era o único jeito e vários cientistas começaram a procurar essa causa dos movimentos planetários. E principalmente 3 deles são importantes aqui para a nossa história, para falar sobre Newton. Primeiro, Robert Hooke, que é bastante conhecido porque descobriu a célula, por exemplo. Também Edmund Halley, o astrônomo, que todo mundo conhece também, porque tem um cometa hoje com o nome dele. Em terceiro lugar, o arquiteto real chamado Christopher Wren, que também era um matemático bastante conceituado na época. Veja, eles estavam investigando um problema que acabou os levando até Newton, que é o chamado problema de Kepler. Kepler, vocês sabem, postulou que os planetas se movem em órbitas elípticas, não circulares, fazendo aquele trajeto que é um círculo mais alongado que a gente chama de elipse. Mas Kepler se perguntou, fez essa questão, que tipo de força pode fazer um planeta se movimentar numa elipse? Na verdade, não só um planeta, né? Qualquer corpo. Para a gente ter um corpo se movimentando numa elipse, que tipo de força tem que atuar nesse corpo? Kepler não sabia essa resposta. Esses filósofos começaram a investigar, mas eles não conseguiram também chegar numa resposta. E não conseguiram porque essa resposta, eles sabiam o caso de um círculo. Um círculo eles conseguiam resolver, mas no caso de uma elipse eles não conseguiam porque a matemática que era necessária para resolver esse problema era uma matemática mais sofisticada. Uma matemática, na verdade, que poucos dominavam, que era chamada geometria mecânica.
Uma geometria que, apesar de ter sido desenvolvida há séculos atrás, é uma geometria extremamente sofisticada, que as formas geométricas elas não são constantes, elas vão se modificando. Acredite se quiser, mas eles desenvolveram uma geometria que as formas geométricas iam se modificando ao longo do tempo. Se chamava geometria mecânica. E eles não tinham a capacidade matemática para resolver problemas envolvendo essa geometria mecânica. Mas eles sabiam que se houvesse alguém na Inglaterra, os três estavam na Inglaterra, eram ingleses, eles sabiam que se houvesse alguém na Inglaterra que seria capaz de resolver esse problema, seria um matemático recluso que trabalhava na Universidade de Cambridge, que era o único mestre nessas técnicas da geometria mecânica. Um matemático chamado Isaac Newton. Robert Hooke tentou uma correspondência com Newton por cartas, mas ele acabou não sendo muito bem sucedido. Veja, Newton era extremamente retraído, era uma pessoa antissocial, quase não tinha amigos, não tinha namorada, né? A história dele diz aí, nunca se casou, né? Dizem as más línguas que ele morreu até virgem, né? Não sei se é verdade, né? Mas dizem aí. E para piorar, Newton e Hooke, eles se conheceram alguns anos antes e eles tiveram um desafeto devido a alguns debates sobre a natureza da luz que os dois estavam estudando. Então, Newton acabou cortando a correspondência com Hooke, mas Halley resolveu, né, o Edmund Halley, resolveu visitar Newton em Cambridge para ver se conseguia alguma resposta dele a respeito desse problema. E ele visitou realmente Newton em Cambridge, falou sobre o problema de Kepler, né, na força para os corpos se moverem em órbitas elípticas, e para surpresa de Halley, Newton disse que já tinha resolvido esse problema. E disse, inclusive, que tipo de força era. Para um corpo se mover numa órbita elíptica, ele precisa de uma força, exatamente uma força proporcional ao inverso do quadrado da distância. Deu a resposta na lata para o Halley. E o Halley, naturalmente, mesmo assombrado, né, com a resposta que Newton deu na lata, pediu para ver os cálculos. E quase caiu de costas porque Newton disse que não tinha os cálculos. Mas como assim tem a resposta e não tem os cálculos? Newton disse que não tinha os cálculos porque, pasmem os senhores, ele tinha feito os cálculos há 20 anos atrás. Isso mesmo, na época ali que eles estavam conversando, Newton tinha uns 40 e pouquinho. E Newton disse que tinha feito esses cálculos há 20 anos atrás, quando ele era ainda estudante. Então Newton conta toda a história para Halley. Quando ele era estudante de matemática, em 1661, entrou na Universidade de Cambridge, começou a estudar. Houve a peste negra, a grande peste negra em Londres, em 1664. Então essa peste negra, você já deve ter ouvido nas aulas de história, que aconteceu na Europa, várias epidemias de peste negra. Essa, em 1665, mais ou menos, matou 100 mil pessoas só em Londres, num período de 1 ano e meio, mais ou menos. E as pessoas que tinham mais condições de vida saíram de Londres e ficaram em isolamento, entre eles o próprio Newton. Então veja que esse negócio de isolamento social nem de longe é uma coisa nova. Esse negócio de epidemias, as pessoas ficarem em quarentena, isso aí já aconteceu muitas vezes, apesar de alguns ficarem tentando dizer que não é assim que tem que ser feito. Já foi feito muitas vezes, muitas epidemias ao longo da história. Tanto que Newton ficou em isolamento social, a Universidade de Cambridge fechou nesse período de epidemia e Cambridge foi para a fazenda da família, dos seus pais, né, avós, e ficou lá em isolamento por praticamente 2 anos. Vocês estão reclamando, não vencemos nem 1 ano de isolamento, vocês já estão reclamando. Newton ficou 2 praticamente isolado. Só que diferente de vocês que ficam no isolamento jogando videogame, assistindo série da Netflix, Newton ficou estudando. E nesse período de isolamento, Newton inventou
o que a gente chama hoje de cálculo diferencial integral, que é uma matemática avançada que só é usada no ensino superior. Vocês nunca viram nada sobre cálculo diferencial integral, que ele chamava na época de método das fluxões, que se relacionava com essa geometria mecânica que eu falei para vocês, e que tornava possível resolver muitos problemas matemáticos que ninguém conseguia na época, inclusive o próprio problema de Kepler. Então Newton explicou isso para Halley, que ele desenvolveu esses métodos matemáticos e resolveu o problema de Kepler naquela época, que ele estava em isolamento, mais ou menos em 1665, 1666. Mas a questão é o seguinte, Newton disse para Halley que ele não parou por aí na resolução do problema de Kepler. Ele foi muito além disso. E ele disse para Halley que ele tinha esboçado, inclusive, a resolução desses dois problemas maiores científicos da história da ciência. O problema da própria causa da gravidade e o problema do centro do sistema de mundo. E você deve imaginar que Halley quase caiu de costas nessa hora. Em 2 anos, entre 1665 e 1666, aos 23 anos de idade, esse cidadão, chamado Isaac Newton, teria resolvido os dois maiores problemas da história da ciência. Naturalmente, Halley não iria acreditar só porque Newton falou. E ele pediu para Newton, mas eu preciso ver esses papéis. Você fez tudo isso, é uma coisa que não pode ficar guardado. E Newton falou para ele, muitos desses papéis estavam lá na minha fazenda dos meus familiares, mas não consegui encontrar parte deles. Mas Newton falou, se você quiser eu faço de novo. E foi o que aconteceu. Algumas semanas depois, Newton mandou um manuscrito que foi publicado pela Royal Society com a resolução do problema de Kepler, mostrando exatamente que a força que atuava sobre um planeta, sobre um corpo qualquer para ele se movimentar numa órbita elíptica era uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Halley percebeu que Newton estava brincando, que era sério. Todos ficaram admirados com o paper do Newton, com o trabalho, com o artigo que ele escreveu, e Halley foi atrás de Newton para insistir que ele precisava publicar tudo, todo o resto, as resoluções dos problemas que ele fez. Mas Newton ele não estava muito empolgado, tão empolgado para fazer isso. Lembra da personalidade dele, era retraído, ele não gostava muito de meio antissocial e também custava caro publicar naquela época. Ele tinha que publicar um tratado inteiro e não era barato. Então Halley, sabendo que aquele livro de Newton iria mudar a história da ciência, ele se ofereceu para financiar do bolso dele. Então, em menos de 2 anos depois, em 1687, Newton publicou o mais influente tratado científico da história da ciência, o chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, chamado também de Principia, em latim. Principia Mathematica Philosophiae Naturalia. O livrinho que eu já mostrei para vocês, que está aqui, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse pequeno livrinho aqui, que eu tenho uma tradução aqui em inglês, em português não foi traduzido completo o livro, só o livro 1, ele é composto de 3 livros, 3 volumes. Eu só tenho essa versão aqui em inglês, Mathematical Principles of Natural Philosophy, que a gente chama carinhosamente de Principia. E nesse tratado, Newton provou qual era a causa dos movimentos planetários. Provou também qual era a causa da gravidade, da queda dos corpos em direção à Terra. Mostrou também que essa causa da gravidade e a causa dos movimentos planetários eram a mesma causa. Uma força que existia entre toda a matéria e que ele chamou de lei da gravitação universal.
E com essa descoberta, Newton conseguiu demonstrar ou provar que é o Sol que está no centro do sistema do mundo e não a Terra. Provar agora, além de resolver vários outros problemas que ninguém sabia a resposta. Problema da causa das marés, problema da precessão dos equinócios, problema do movimento dos cometas e muitos outros. Esse tratado, portanto, ele chocou o mundo científico da época. O que se supunha que levaria décadas, gerações talvez, para ser feito, Newton fez em 2 anos. E fez sozinho. E isso não só fez Newton conhecido internacionalmente e para o resto da posteridade, como mudou a história do conhecimento, porque depois desse tratado aqui, todo mundo começou a seguir esse modelo que foi mostrado por Newton sobre como nós devemos investigar os fenômenos naturais. Eu mesmo escrevi uma tese de doutorado sobre esse tratado, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural de Newton, e na minha tese eu defendi exatamente isso, que a ciência que nós conhecemos hoje, ela não nasceu, como muitos defendem, com Galileu, ou com Descartes, ou com Copérnico, ou com Bacon. Ela nasceu mesmo com esse tratado de Isaac Newton. E depois desse tratado, e outros trabalhos ainda que Newton fez, até o fim da sua vida, que foi longa, Newton passou a ser louvado como um dos intelectos mais brilhantes já produzidos pela raça humana. Ele se tornou presidente da maior sociedade científica da Inglaterra, a Royal Society de Londres. Ele se tornou representante da universidade no parlamento inglês. Ele recebeu o título de Cavaleiro Real, Sir, e ele foi enterrado com todas as honras possíveis na abadia de Westminster. E para vocês terem ideia do grau de admiração que Newton gerou pelos seus feitos científicos, no seu túmulo, lá na abadia de Westminster, há a inscrição que está lá até hoje, para qualquer um que queira ler. Está escrito o seguinte: aqui está enterrado Isaac Newton, cavaleiro, que pela força do seu pensamento quase divino e pelos princípios matemáticos peculiares que ele criou, explorou o curso dos planetas, o caminho dos cometas, das marés e das dissimilaridades dos raios de luz. E lá no fim dessa inscrição, ele conclui dizendo: os mortais se regozijam que tenha existido um tão grande ornamento para a raça humana. É mole? E não é só isso. Um dos mais famosos poetas britânicos do século XVIII, chamado Alexander Pope, escreveu um epitáfio para ser gravado no túmulo de Newton, parafraseando o livro de Gênesis. Se você conhece a Bíblia Sagrada, no primeiro versículo da Bíblia Sagrada diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E o poeta parafraseou a Bíblia dizendo o seguinte: a natureza e as suas leis jaziam ocultas na escuridão. E disse Deus: haja Newton, e tudo se fez luz. É por isso que eu digo para vocês que Isaac Newton, ele não foi mais um cientista. Ele foi o maior de todos. Certamente ele não foi o mais simpático, não era o mais sociável, não era o mais humilde, de jeito nenhum. Mas ele foi o maior cientista. E o pior de tudo, ele sabia disso. A partir das próximas aulas, nós vamos ver então alguns detalhes sobre como Newton desenvolveu essa lei da gravitação universal e resolveu o problema da causa da gravidade do centro do sistema de universo. E ele começou fazendo isso com as suas famosas leis do movimento, que hoje nós chamamos de leis de Newton. Então aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar essa história. Um grande abraço para vocês.